Boa tarde, Paulo Moura, cientista político, 31 de outubro de 2024. E nem bem se fecharam as urnas dessa eleição municipal, quando toda a grande imprensa ainda estava focada na avaliação dos resultados da eleição, Gilmar Mendes livrou Zé Dirceu, o capo número 2 do PT, de todas as suas condenações na Lava Jato, e o resultado é que José Dirceu está de volta à cena do crime. Para fazer o quê? Quais as suas missões? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Logo depois da vinheta, eu já volto. Meus amigos, agradeço a todos vocês que todo mês contribuem financeiramente para ajudar a manter o canal Dextra no ar. Chegamos ao último dia do mês de outubro, com o canal precisando do seu apoio para manter o equilíbrio entre receitas e despesas. Se você puder pingar o seu Pix ou se tornar membro do canal ainda antes do fim do mês, eu agradeço. Muito bem, meus amigos, ao longo da trajetória histórica do PT, José Dirceu e Lula sempre operaram em dobradinha. Lula como líder de massas, José Dirceu como grande estrategista, articulador e operador político. Com a condenação de José Dirceu na Lava Jato, a sua prisão, e mesmo depois de sua libertação, mas ainda condenado, Zé Dirceu recolheu-se a quadros. Ficou nos bastidores como uma espécie de aposentado, aguardando a oportunidade que agora se oferece com a anulação de suas condenações por Gilmar Mendes. Providencial a volta de José Dirceu num contexto em que o PT está em crise, lambendo as feridas da enorme derrota que sofreu. Cresceu um pouquinho, é verdade, em prefeituras irrelevantes, mas é consenso entre todos os analistas políticos que a esquerda e o PT saíram derrotados dessa eleição, precisando fazer concessões ao centrão e precisando resolver a crise interna que se confirmou no partido depois do resultado da eleição. Há uma ala dentro do governo comandada por Alexandre de Padilha que critica o partido pelos resultados, ao passo que a ala do partido comandada por Gleisi Hoffmann critica Alexandre Padilha pela incompetência na articulação política do governo. Tipo de briga em que ambos têm razão, todos são responsáveis pelos tropeços da articulação política do governo Lula e pelos tropeços do PT nessa eleição. O fato é que José Dirceu tem estatura política, tem liderança para, operando de cima para baixo entre as partes do PT, equacionar uma solução. Zé Dirceu defende que Edinho Silva, prefeito derrotado de Araraquara, assuma a presidência do PT e que, eventualmente, Gleisi Hoffmann ocupe algum cargo no ministério. Fariam um troca-troca entre os grupos políticos responsáveis pela articulação e pelo comando do partido. Mas, de fato, quem vai comandar esse processo, ainda que informalmente, ainda que sem cargo, é José Dirceu. José Dirceu fala em renovação do partido. Missão impossível. Já falei em vídeo aqui no canal na semana que passou. O PT não semeou a construção de novas lideranças e o PT não tem discurso para o novo mundo do trabalho que saía. A ideologia do PT ainda está estacionada na época da CLT, na época de um Estado tutor dos trabalhadores, na época dos antigos sindicatos, e o ambiente de trabalho, a economia, a nova economia mudou completamente. O PT não tem discurso, não tem propostas para a sociedade. E para fazer isso teria que abrir mão das suas convicções socialistas, estatistas, o que parece muito difícil ou muito distante nesse momento. Zé Dirceu pode pacificar o PT, equacionar soluções para a guerra de posições que é travada entre os grandes grupos, mas a missão de renovar o partido é uma missão impossível, pelo menos no curto prazo. Mas a grande contribuição de José Dirceu, de fato, virá da macroarticulação política com as forças do Centrão. O PT saiu combalido da eleição, saiu enfraquecido e terá que ceder espaço a segmentos do Centrão para criar uma base de apoio para a segunda metade do mandato de Lula e para construir a equação reeleitoral de Lula. Sim, Zé Dirceu reafirma aquilo que é meio óbvio. O PT não tem outra solução que não apostar na reeleição de Lula para ganhar uma sobrevida de 4 anos e tentar sair da situação difícil em que se encontra, sobreviver ao longo do tempo.
Hoje a trajetória do partido é de ocaso, é de fim de carreira de Lula e de perda de espaço político de Lula. Então, eles precisam construir uma aliança política capaz de sustentar o governo e precisam, pelo menos, atrair uma fatia significativa do Centrão para compor a aliança reeleitoral de Lula, o que não está fácil. União Brasil, um dos partidos que tem 3 ministérios do governo, por exemplo, deve ter Caiado como candidato a presidente, o que significa que, ao longo do tempo, União Brasil tende a se afastar do governo para concorrer com candidato próprio. Os alvos do PT, os alvos de Lula e de José Dirceu seriam, além do União Brasil, o MDB e, óbvio, o PSD de Kassab, mas isto é uma costura política. Kassab, como eu tenho dito aqui, ainda opera entre a possibilidade de se manter acoplado ao projeto reeleitoral de Lula ou, a depender das circunstâncias do andar da carruagem, tentar articular uma candidatura de Tarcísio de Freitas para enfrentar Lula. Mas a candidatura de Tarcísio de Freitas depende de como se conduzirá o presidente Bolsonaro com a sua candidatura própria, se ele for tornado elegível, ou eventualmente com a candidatura de Eduardo Bolsonaro, cuja finalidade, mais do que ser de fato candidato a presidente nesse momento, é produzir um calço no movimento de Kassab de transformar Tarcísio em candidato a presidente em 2026. Tarcísio afirma que não concorrerá contra Bolsonaro. A equação é exatamente essa, conforme eu já tratei em vídeos aqui no canal essa semana. São 3 polos de poder. Zé Dirceu vai operar o polo de poder da reeleição de Lula. Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto são os articuladores do polo de poder que se articula em torno do nome de Bolsonaro, do próprio presidente ou de alguém que ele indicar. E Kassab é o articulador de centro. Pode ir com o projeto de Lula, pode ir com o projeto de Bolsonaro, pode ir com o projeto próprio, tendo Tarcísio como candidato a presidente, a depender das circunstâncias do jogo. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se nos meus canais alternativos nas outras mídias sociais e lembre-se, o vídeo está terminando, o mês de outubro terminou. Se você puder, pingue seu Pix mensal, torne-se membro do canal. O canal Dextra precisa do seu apoio para continuar entregando a você diariamente informação e análise independente. Se você puder, compartilhe esse vídeo, leve mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. E amanhã tem mais.